Olá, galera! Oiê! Pessoal, qual a composição química de uma célula? O que são biomoléculas? Né? Qual substância que vai existir em maior quantidade na célula? E aí, vamos falar também sobre esse componente que vai existir em maior quantidade na célula, que é a água. Então, essa é a nossa aula de hoje. Como a gente pode perceber nesse gráfico que está aqui do lado, qual a substância que existe em maior quantidade na célula? Então, a gente vai ver aí que é a água, né? Mas além da água, a gente tem os sais minerais, a gente tem os carboidratos, tem os lipídios, tem as proteínas, tem os ácidos nucleicos. Então, essas são as biomoléculas que compõem, né, uma célula. Então, água, sais, carboidratos, lipídios, proteínas. Algumas proteínas são chamadas de estruturais, outras proteínas estão mergulhadas lá na célula para fazer reações químicas, como as enzimas. A gente tem também aí as vitaminas e o mais importante de tudo isso, que são os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, que são as moléculas, chamadas de moléculas replicativas. Então, basicamente, isso é que compõe uma célula. Basicamente, então, é isso que compõe o nosso corpo, já que o nosso corpo é formado por várias células. Então, se a gente olhar, né, essa composição, né, ou nível de organização do nosso organismo, a gente vai perceber que a gente tem uma célula, né, que em algum momento ela se dividiu, formou duas, formou quatro, e ela foi se multiplicando, e aí foi se agregando, formando funções diferentes. E aí, o que acontece? Então, isso que a gente vai chamar de tecidos. Então, aqui é a célula, células unidas formam tecidos, e aí, se eu perguntar o que é um tecido, é um conjunto de células, né? Então, várias células juntas. E esses tecidos diferentes, eles vão se unir para formar órgãos, tá? Então, por exemplo, né, se a gente pegar aqui o cérebro, o que é que a gente vai ver aqui no cérebro? Que existe, então, as células especiais chamadas de neurônios, mas existe aqui também outras células, né, e outros tecidos ajudando a formar o cérebro, ajudando a formar o coração, ajudando a formar o estômago. Então, nesse caso, ó, tecidos formam órgãos. Aí esses órgãos, né, vão formar um sistema. E aí esses sistemas nervoso, respiratório, circulatório, né, endócrino, ele vai acabar formando o que aqui? Um organismo. Então, o que é um organismo? Um organismo, ele é um conjunto de sistemas, onde um sistema é um conjunto de órgãos, onde esses órgãos são um conjunto de tecidos, esses tecidos é um conjunto de célula. Então, quando a gente fala que a bioquímica, né, ou seja, a composição química de uma célula, ela é carboidrato, lipídio, proteína, água, sais, ácidos nucleicos, quer dizer que isso também vai para o nosso organismo. Né? Então, o nosso corpo ele é formado disso. Então, essa é a nossa composição química. Né? É o que está aí representado no gráfico. Destes componentes que vocês estão vendo, qual é o mais abundante? Qual que tem maior quantidade? É a água, né? E aí vocês vão ver que a água aí tem 70 a 80%. Né? Então, a célula ela é composta de 70 a 80% de água. Dessa forma, nosso organismo, a gente pode dizer a mesma coisa, né? Que mais ou menos 70% do nosso corpo ele é formado por água. E aí, isso é muito massa, né? Porque tem algumas coincidências fantásticas. 70% também do planeta é água. Né? E 70% da célula é água, 70% também do corpo humano é água. Porque a quantidade de água ela pode variar de acordo com três motivos. O primeiro é a idade. Tá? A idade que vai ser o principal fator que vai determinar essa quantidade de água. Então, quanto mais novo, né, o recém-nascido, por exemplo, ele chega a ter 82% de água. Por isso que o bebê é todo molinho, né? Então, por quê? Porque uma boa quantidade dele ali é água. E quando nós envelhecemos, o que acontece? Essa quantidade de água ela vai regredindo, tá certo? Então, ela vai diminuindo. Outro fator, o segundo fator, é o metabolismo. Então, quanto maior o metabolismo de uma célula, maior a quantidade de água. Então, o cérebro, por exemplo, é o nosso órgão que possui maior metabolismo, aquele que está sempre sendo usado, sempre gastando energia. O terceiro fator é a espécie.
Então a gente tem, por exemplo, insetos, né, que tem uma quantidade pequena de água, e no caso a gente tem, por exemplo, a água-viva, que corresponde a 94% de água. Olha que fantástico, 94%. Então, quer dizer que naquele gráfico lá para a água-viva, né, a gente vai ver que 4% está lá, né, para carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, DNA. Então, é os 4% na água-viva. Por isso que a água-viva é chamada de água-viva, tá vendo? Então, esses são os 3 fatores: idade, metabolismo e a espécie. Perfeito. Vamos lá, aprendido isso aí. Agora a gente vai ver as propriedades da água. A gente vai ver que a água é uma molécula, então, fantástica, que vocês vão conhecer aí, vocês vão ficar babando aí por ela, porque é muito show de bola. Então, lá vai. A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E esses átomos, eles não se arrumam, né, um do lado do outro, que era para ficar assim, ó, tá? Era para ficar desse jeito aqui, né, como se fossem esses pilotos aqui, um do lado do outro, formando um ângulo de 180 graus. Mas os hidrogênios da molécula de água fazem isso, ó. Então eles ficam meio que para cima, né? E fazem esse ângulo aqui assim, né, que é 104 graus e meio com oxigênio. E aí na imagem, né, que eu vou mostrar aí, está bem melhor, né, do que essa representação que eu fiz, né? Então observe aí na imagem que vocês vão entender isso. Então esse ângulo de 104 graus e meio vai fazer com que a água, em relação aos hidrogênios, tenha uma carga positiva e o oxigênio tenha uma carga negativa. Isso vai fazer com que a molécula de água ela seja um dipolo. Então o que quer dizer um dipolo? Quer dizer que vai funcionar como se fosse um ímã, parte positiva, parte negativa. Essa parte positiva da água, né, vai ser os hidrogênios, e essa parte negativa da água corresponde à nuvem de elétrons que está aqui no oxigênio, dando carga negativa. E assim o que acontece? A molécula de água é um dipolo, e aí isso vai resultar em um monte de propriedades que a gente vai chamar de anormais, devido a isso aqui acontecer, tá certo? Isso vai ser fantástico e vocês vão amar, né, a nossa aula aqui, tá certo? Continua aí, firme e forte, para a gente continuar. Então, galerinha, olha o que acontece. Então, a água é um dipolo, aí você já sabe, porque tem parte positiva e negativa, e a água ela vai apresentar uma propriedade fantástica que a gente vai chamar de coesão. Então, o que quer dizer coesão? Quer dizer que as moléculas de água estão unidas. E essa união ocorre por uma ligação, uma interação entre moléculas de água. E aí ela é chamada de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Quer dizer que o oxigênio de uma molécula atrai o hidrogênio da outra molécula, ok? Como se fosse um ímã, parte positiva e negativa se atraindo. Então é isso que vai ser a chamada ponte de hidrogênio. Vejam aí na imagem que fica melhor para vocês entenderem. Né? Então, oxigênio de uma molécula atraindo hidrogênio da outra, e assim essas moléculas se atraem. Beleza. Só que em um líquido, essas pontes de hidrogênio elas não são fixas. Elas quebram e refazem o tempo todo. Mas na superfície do líquido, o que é que vai acontecer? Não tem mais água, tem ar, né? Então, essa ligação ela fica mais unidinhas, né? As moléculas ficam mais unidas, e a ponte de hidrogênio, né, fica estável. Por ficar estável, o que é que vai acontecer? Ela vai gerar uma tensão superficial. O que quer dizer isso? Quer dizer que a película de água, né, a superfície da água, a superfície de um rio, de um lago, o que é que vai acontecer? De um copo de água, a própria gota d'água, tudo isso é explicado por essa propriedade que a água possui, né, de ter a tensão superficial. Quer dizer que as moléculas estão super unidas na superfície do líquido, né? Então, aquilo que está fazendo ali, aquela água que está fazendo o contato com o ar, essas moléculas vão estar mais unidas, formando essa interação molecular chamada de ponte de hidrogênio. Isso explica um monte de coisa. Uma delas é o quê? O lagarto Jesus aí que vocês estão vendo na imagem. Então, esse lagarto Jesus ele consegue aí atravessar um rio, né? Então, andando sobre a água. Isso explica os mosquitos andando sobre a água, isso explica a formiga andando sobre a água, né? Isso explica porque um monte de animais eles conseguem flutuar na água
devido a essa película que a gente chama de tensão superficial. Mas também, por sua vez, isso explica aquela barrigada, né, que a gente às vezes toma quando a gente vai pular na piscina, né, a gente quer se mostrar ali, quer mostrar para todo mundo que a gente, né, tá ali malhadão, saradão, e dá aquela pulada na piscina e de repente, bum, você acaba todo ali, né? Então você sai todo ardido ali, porque tomou um tapão ali quando você pulou na água. Então você bateu aonde? Na tensão superficial, tá certo? Então lembra dela aí. Outra propriedade da água é o alto calor específico. Então, por ter ponto de hidrogênio, essas moléculas de água, o que acontece com elas? Elas interagem mais firmemente e é mais difícil nos separar delas. Lembra? Aumentar a temperatura significa o quê? Aumentar a energia cinética das moléculas. E aí, para elas se separarem. Mas como elas estão unidas pela ponte de hidrogênio, é mais difícil isso acontecer. Então isso explica, né, essa questão do alto calor específico que a água tem. Tá, mas vamos tentar explicar isso na prática, como é que funciona. O alto calor específico é a capacidade que a água tem em regular a temperatura. Exemplo, a água demora para aquecer e a água também demora para perder o calor. Então a água conserva a temperatura, né? Conserva o calor de alguém. Então, exemplo, dá um exemplo bem simples. O deserto, né? Em uma região perto de um rio, perto do mar. O que é que a gente vai perceber? Que nessas regiões perto do mar não existe uma variação tão grande de temperatura durante o dia e durante a noite. Mas no deserto, a gente vai perceber que aquele sol imenso lá, né, durante o dia, né, uma temperatura alta, mas quando chega à noite ela pode estar lá perto de zero. Então, por quê? Porque tem pouca água. Então, quer dizer, quanto mais água você tem, menor a variação de temperatura. E quanto mais, né, quanto menos água, essa variação vai ser maior. Dá outro exemplo para você entender isso. Uma pessoa com febre, a temperatura dela pode aumentar muito se ela estiver desidratada. Então, por quê? Porque a água, regulação térmica, ela demora para aquecer. Então, por isso que tá dodói, o que o médico diz? Vai beber água, né? Vai para casa descansar, beber água. Então, porque beber água vai conseguir regular a sua temperatura e sua febre não vai ser tão alta, né? Caso você esteja hidratado. Beleza, o que mais? Bom, a água ela vai apresentar duas anomalias que para a gente apresentar essas anomalias, eu tenho que explicar algumas coisas aqui antes. Então a água ela vai apresentar algumas anomalias também, né? Porque quando a gente quer caracterizar um sólido, como é que a gente caracteriza um sólido? Um sólido normal. Quer dizer que os átomos estão muito juntos, né? Moléculas estão imóveis e ali superunidas. No líquido, né, as moléculas estão um pouquinho separadas, movimento lento, enquanto que no estado gasoso ou vapor, essas moléculas estão super separadas, movimento rápido, né? O volume não é constante, e aí tchau moléculas, né? Então isso seria para qualquer coisa menos a água. No caso da água, o que acontece então? Uma anomalia que vai determinar aqui no estado sólido. Então quando a água congela, olha o que acontece com as moléculas. Ao invés de aproximar e juntar mais ainda, as moléculas se afastam. Olha que fantástico. Então isso é uma anomalia. Aí esse afastamento das moléculas vai aumentar o volume dela. Então, se você aumenta o volume, vai diminuir o quê? Uma coisa que a gente chama de densidade. Densidade é aquela relação massa sobre volume. E aí, se você aumentar o volume, a densidade ela vai diminuir. E aí isso vai ser massa, né? Porque, no caso, é a questão do gelo. Então, o que acontece com o gelo? O gelo ele não está embaixo da água, ele não é mais pesado que a água. Ele flutua na água. Então, se ele flutua na água, é porque ele vai ser menos denso. Então, se ele é menos denso, ele tem um volume maior. Então, por que isso acontece? Porque as moléculas se afastam. Olhem lá na imagem para vocês verem o gelo, né? Então, ó o gelo! Aí é para acordar, tá, galera? Para ninguém dormir aí, ó. Então, o gelo, as moléculas se afastam, às vezes, né, aprisiona bolhas de ar. Isso faz um outro efeito super interessante sobre o gelo, que o gelo acaba sendo isolante térmico. O que quer dizer isso? O gelo, então, ele acaba isolando de temperaturas muito baixas. Então, caso um lago, né, ele esteja congelado,
e esse gelo está aqui na superfície, o que é que está acontecendo? Nossa temperatura lá está menos 40 graus, né? Como é que está a água aqui embaixo? De boas, entendeu? Então ela está numa temperatura acima de zero, porque o gelo que é 0 graus, né? E aí, aqui está líquido, aqui tem alguinhas fazendo fotossíntese, tem peixinho, tá? E a vida marinha ou aquática aqui, ela fica de boas, né? Por causa disso. E o gelo acaba sendo também um isolante térmico, né? Então ele vai evitar que temperaturas extremamente frias entrem em contato com a fauna e a flora aquática, né? Onde existe aí água congelada. Perfeito? Bom, vamos lá. Outro exemplo interessante é a questão da água nas garrafas, né? Então, por que eu não posso pegar 1 litro e encher ele totalmente? Porque quando ele congelar, a água que está ali ela vai dilatar e aquela garrafa ela vai explodir, né? Então, por isso que acontece exatamente isso. Uma outra coisa também interessante é quando a gente vê um iceberg, né? Alguém fala assim, olha, este problema é só a ponta do iceberg. Então, por quê? Porque no caso, olha que imagem fantástica aí que vocês estão vendo, né? Então, quer dizer que só a pontinha ali, 10% desse iceberg, é que está visível, né? Mas 90% está ali submerso. Isso acontece porque a densidade da água ela é de 1 grama por centímetro cúbico. E a densidade do gelo ela é 0,9. Então, 1 grama por centímetro cúbico. E aqui a gente vai ter 0,9 gramas por centímetro cúbico. E por isso a gente tem essa relação. 10% é o que está fora, né? Está emerso, né? Que é o que você está vendo. E 90% está submerso. Ok? Bom, outra anomalia da água que vocês poderiam estar aí perguntando, se as moléculas de água estão mais separadas no gelo, em que momento é que elas estão mais unidas? A 4 graus. E o que é interessante nessa história é que a 4 graus, é a água que está aqui no fundo. Então essa água do fundão aí, ela está com certeza aqui a 4 graus, certo? E aí a 4 graus está acontecendo aquele comportamento de sólido, ou seja, quando as moléculas vão estar mais unidas. Mas isso não quer dizer que ela vai estar sólida. Ela vai estar no estado líquido, que é a 4 graus, né? A água ela é líquida. Beleza? E uma super propriedade da água que a gente tem que ver agora é a capacidade que a água tem de dissolver substâncias. E elas são chamadas então de quê? Solvente universal. Então, o que é água? Solvente universal. Porém, a gente pode fazer uma observaçãozinha aí. Ou seja, um solvente quase universal. Porque tem algumas moléculas que não vão se misturar com a água. Por exemplo, o óleo, o petróleo, né? Tudo aquilo que é apolar, nesse caso, não vai reagir com a água. E sim as moléculas chamadas polares. Então, essas moléculas polares reagem com a água. E aí, com isso, a água consegue, então, dissolver, né, solutos, né, ou seja, substâncias que são, nesse caso, iguais a ela, polar. Então, a água é uma molécula polar e as substâncias, então, que são polares, vão reagir com a molécula de água, ok? Então, se a gente colocar ali água e sal, como é que funciona essa história para a gente poder entender isso? Olha que legal. O sal ele é chamado de cloreto de sódio, que é NaCl. Então, Na é mais, né? É um cátion, Cl é menos, é um ânion. E aí o que acontece? Quando a gente coloca o sal na água, olha o que vai acontecer. As moléculas de água, elas atacam o sódio e o cloreto de uma maneira que eles se separam. Olha aí que fantástico, ó. Então, eles vão se separar e as moléculas vão ficar em volta, tá, da água. Ou seja, as moléculas vão ficar em volta de quem, galera? Do sódio e do cloreto. Mas com um comportamento bem diferente. Olha que interessante. O oxigênio, que é negativo, ele fica em contato com o sódio. Ou seja, quer dizer que esse positivo do sódio está atraindo o que da água? Os átomos de oxigênio. Já o cloreto, eles estão atraindo os átomos de hidrogênio. Ok, galera? Ó, átomos de hidrogênio que são positivos são atraídos por esse cloro
E aqui eu tenho várias moléculas de água sendo atraídas e fazendo essa dissolução. Ok, galera? Então, o que é dissolver? É isso aí que vocês estão vendo. Quer dizer que você está usando a água, fazendo ali uma camada, que a gente chama de camada de solvatação. Quer dizer que essa é a água chamada água de solvatação. É a água que não está sendo usada. É a água que não está livre, não está disponível para você absorver essa água. Então, por isso que se a gente tiver um lago, né, salgado, quer dizer, um mar muito salgado, a gente pode dizer que ali está faltando água. Por que está faltando água? Porque essas moléculas de água podem estar ali, todas elas grudadas aonde? No sódio, no cloreto, de uma maneira que não está disponível para você beber. Então, por isso que você não pode beber água do mar, porque poderia puxar mais sal, né? E aquela água que está em você é que sai de você para poder fazer essa dissolução daquele sal que você comeu. Beleza? E assim a gente fecha, né, essas propriedades da água, que espero que vocês tenham gostado, né? E aí se inscrevam no canal, né, galera? Dá aquele joinha aí para ajudar a gente. Valeu, pessoal! Alô, vocês! Oi!